Senhores passageiros, em caso de despressurização, máscaras cairão do teto. Coloque a máscara sobre a boca, passando elástico sobre a cabeça. Em caso de ter passageiros ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você, depois auxilie as outras pessoas. A ideia de transmitir essa mensagem é que todas as vezes que eu ouvia essa mensagem no avião, eu achava estranho, até que eu parei para prestar atenção. Para que eu possa ajudar o outro, eu primeiro tenho que cuidar de mim. É justamente essa mensagem que eu quero deixar antes da gente começar a nossa primeira aula. Meu nome é Renato Basso, eu sou treinador comportamental, sou coach, sou psicanalista e eu quero justamente, a gente vai procurar durante essas aulas, são 7 aulas, então eu peço que você acompanhe da primeira até a 7ª, não pule as etapas, porque a gente vai falar de um assunto muito importante, a gente vai falar de você, de como que a gente trabalha a tua liderança, como a gente trabalha o foco que é o tema do nosso treinamento, que é liderança e resiliência para a liderança. O que é resiliência? Como que a gente faz essa combinação entre liderança e resiliência que hoje, principalmente nesse momento que a gente está passando, é muito importante que você, líder, tenha. Eu quero trabalhar 3 pontos que são muito importantes. Primeiro, a gente precisa entender que crise sempre vai acontecer, dificuldades sempre vão acontecer, problemas sempre vão acontecer. O que vai nos diferenciar de outras pessoas é a maneira com que eu lido com essa crise, é a maneira com que eu lido com esses desafios. Falando em desafio, o segundo ponto é: as crises são desafiadoras, as mudanças são desafiadoras, os problemas são desafiadores. Existem pessoas que gostam do desafio, ou seja, que eles aproveitam o desafio como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de desenvolvimento, e tem pessoas que se escondem ou elas travam, né? elas se paralisam diante desses problemas, diante dessas crises. E o terceiro ponto muito legal que a gente vai trabalhar durante as 7 aulas é que as crises são passageiras, elas vão vir e vão passar. A maneira com que você aproveitou aquele momento de crise, ou seja, ela vai passar, ela vai deixar um legado. E aí você tem que escolher qual foi o legado que essa crise te deixou. Ela te deixou algum aprendizado para que você se tornasse uma pessoa mais preparada, uma pessoa melhor? Ou você ficou lá parado, ficou escondido atrás dessa crise e não aproveitou aquele momento como aprendizado? Durante essas 7 aulas eu vou trabalhar com uma metáfora, que é a metáfora da figueira e do bambu. Eu, na verdade, já procurei para ver se tem algum autor, ele é considerado um autor desconhecido. Segundo o que a gente pesquisa, é uma metáfora oriental que conta o seguinte: cada aula vai ser uma lição dessa metáfora, então a gente vai passo a passo. Mais uma vez eu te convido a assistir todos os passos, né? Então não pula da aula 1 para 3, para 4, para 5, vai 1, 2, 3, dá uma sequência, porque os assuntos vão estar extremamente interligados. Nessa metáfora, conta uma vez que um neto e o seu avô estavam numa fazenda e eles estavam na varanda e começou uma chuva muito forte. E essa chuva derrubou uma figueira, aquelas figueiras centenárias, frondosas, né, de tronco grande. E o neto começou a observar, até se assustou com a queda daquela figueira. E criança é muito legal, porque criança é muito curiosa, eles são muito inteligentes, a gente aprende muito com criança. E aí o neto olhou e falou assim: vô, como pode essa figueira enorme, grande desse jeito, ter sido derrubada pelo vento, pela chuva, e aquela tocinha, aquele bambuzalzinho ali ter ficado em pé? O avô parou, observou e falou: nossa, eu tenho uma grande chance de ensinar alguma coisa nova para o meu neto. E ele chegou para o neto e disse o seguinte: olha, eu vou te contar 7 lições entre a figueira e o bambu. A primeira lição, e que diferencia o bambu da figueira, é que a figueira, ela é grande, forte, ela é frondosa, ela é gigante, né? Ela é forte aparentemente, mas com o tempo, aquilo que é um caule maciço, ele vai perdendo, ele vai apodrecendo, vai estragando e vai dando mais força para a casca que fica do lado de fora. Já o bambu, ele nasce e cresce oco. A pergunta que a gente está fazendo, né, com essa comparação: enquanto um nasce já cheio de si, cheio de certezas, acreditando que sabe tudo, que domina todos os assuntos, que não precisa aprender nada, o bambu, que é o caso da figueira, o bambu, por sua vez, ele nasce oco para quê? Para que ele possa
permitir que as coisas, que ele se preencha, né, de coisas novas. Ele nasce oco para que ele possa aprender. É mais ou menos, vou fazer uma metáfora dentro da metáfora, a história da xícara. Uma vez o mestre chegou para o seu aluno e o aluno estava todo dizendo que já estava pronto para assumir o lugar do mestre. O mestre foi lá e disse assim: faz um favor para mim, vai lá e pega uma xícara de chá. Aí o aluno foi lá, pegou uma xícara de chá e começou a encher. Tá bom assim, mestre? Ele falou: não, pode continuar. Só que começou a esvaziar, começou a vazar o chá por cima das bordas. E o aprendiz falou: mestre, mas continua, pode continuar. O que ele aprendeu com aquilo? Xícara cheia não dá espaço para mais chá. Então fica aqui uma pergunta para você. Nós somos bambu, nós somos xícaras vazias, ou seja, que a gente permite aprender coisas novas, a gente permite deixar para trás as nossas crenças limitadoras, deixar para trás às vezes aquelas nossas verdades que talvez hoje já não seja mais a verdade que caiba para o seu dia a dia. Então tem verdades que deixam de ser verdades ao longo da nossa história, tem aprendizados que precisam ser renovados, reaprendidos, redesenhados, né? Criar uma reengenharia, né, dos nossos pensamentos. Mas para isso a gente tem que estar oco como o bambu e não cheio de si como a figueira. Nós precisamos estar vazios como fica a xícara, né? A gente tem que dar espaço para que caiba mais coisas dentro da gente. Mas muitas vezes, quando a gente está dando aula, pergunta assim: Renato, mas parece muito fácil essa transformação. Como que isso se dá? É justamente aqui que eu quero trabalhar de uma forma um pouco diferente. Eu quero trabalhar com vocês nessa primeira aula de como que isso acontece no nosso cérebro, como isso acontece na nossa cabeça, como que o pensamento se forma. Porque se eu quero transformar, às vezes, um pensamento negativo, né, uma crença negativa, numa crença positiva, eu preciso entender como que esse pensamento é formado, eu preciso entender como que essa estrutura acontece para que eu possa dar o próximo passo. Existe um trabalho que eu gosto de utilizar nos treinamentos comportamentais, que o nosso pensamento, a nossa estrutura, o nosso mindset, a maneira com que a gente constrói o nosso pensamento, ele está ligado em 3 passos. A gente pensa, sente e age. Então, primeiro a gente constrói um pensamento, esse pensamento gera uma sensação, né, gera um sentimento, e esse sentimento gera uma reação, gera uma ação. Essa construção desses 3 passos sempre me deixou curioso, porque eu primeiro penso, depois eu sinto, depois eu penso. Hoje eu tenho um conceito, hoje eu trabalho um conceito que funciona da seguinte maneira. A gente tem, primeiro passo, a gente tem o que eu chamo de pensamento inconsciente, né? Então lá no pensamento inconsciente, aquele pensamento que ele já traz todos os nossos recursos, tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa história, desde a nossa infância, passando pela nossa adolescência, chegando na nossa fase adulta, nós viemos aprendendo uma série de recursos, uma série de coisas, e esse monte de coisa que a gente aprendeu, ele formata o nosso cérebro, ele formata o nosso pensamento. Ou seja, quando eu entro em contato com uma situação, seja uma situação boa ou uma situação problema, o meu cérebro ele se conecta com aquela memória, com aquela construção de pensamento que mais se parece com aquele cenário que a gente está vendo. Ou seja, ele naquele momento gera uma sensação. Essa sensação automaticamente vai nos jogar para a nossa ação, para a nossa reação, ou seja, como eu vou reagir. O que é importante a gente compreender? Nesse quesito não existe o certo e errado. Cada pessoa trabalha isso da sua maneira. Mas a gente, com os estudos, né, se aprofundando, principalmente no processo da hipnose ericksoniana, a hipnose ericksoniana do Milton Erickson, ele trabalha com o seguinte conceito: todas as nossas reações, elas estão armazenadas, baseadas no teu inconsciente, ou seja, nos recursos que você próprio já tem. Se eu não tenho um determinado recurso, eu preciso buscar um novo recurso. E é justamente aqui que eu acho que a gente pode dar uma virada muito importante nessas situações. Em que momento, em que situação que você gostaria de enfrentar os problemas ou situações de forma diferente do que você consegue fazer hoje? Ou aquilo que você está fazendo hoje
aquela atitude, aquele comportamento que você tem hoje já não está trazendo mais resultados do jeito que você esperava. Ou seja, você não está performando da maneira que você queria. Talvez na tua empresa, como líder, na tua atuação com seus liderados, você fala, cara, eu sempre agi assim, sempre tive bons resultados e agora eu não estou conseguindo tirar da minha equipe o que eu tirava antes. Ou seja, você está usando o recurso que você tem. O que a gente precisa fazer é, como que eu crio um novo pensamento? Como que eu crio uma nova forma de pensar? Como que eu faço a transformação do famoso mindset? Como eu faço essa transformação? Se o meu pensamento ele é construído lá no primeiro momento, se ele é construído na primeira fase, no pensar, sentir, agir, lá na primeira fase, que eu chamo do pensamento inconsciente, eu preciso tomar consciência disso. Então o primeiro passo é tomar consciência daquilo que eu penso, sinto e ajo. Quando eu tomo consciência daquilo que eu penso, sinto e das minhas atitudes, eu consigo fazer uma avaliação se os resultados que eu estou obtendo são os resultados que eu quero. Se os resultados são aqueles que eu quero, ótimo, né? Eu dou continuidade, eu vou fazendo o que precisa ser feito e faço manutenção desse pensamento, dessa ação, dessa atitude. Agora, se o comportamento, se a ação que eu estou tendo, ela não me atende, eu preciso começar a repensar a maneira com que eu ajo. Eu preciso começar a mudar o meu comportamento. Mas mudança de comportamento, ela parece muito simples, né? Parece muito fácil, mas não é. Mudança de comportamento precisa primeiro mudar internamente, ou seja, a gente precisa mudar o nosso mindset, a gente precisa mudar a maneira com que a gente pensa, automaticamente como a gente sente, e aí eu vou ter uma atitude, eu vou ter uma ação. E esse processo também não é tão simples. Ele precisa passar pelos processos que eu trabalho, eu gosto muito de trabalhar com os níveis neurológicos de aprendizagem. O primeiro é incompetência inconsciente. Na incompetência inconsciente é quando a gente não sabe que não sabe. O segundo é a nossa incompetência consciente. É justamente a hora que a gente descobre, a hora que a gente sabe que a gente não sabe, que a gente descobre que não sabe. O terceiro nível é a competência consciente. É quando a gente descobriu que não sabe, começa a praticar, começa a desenvolver e a gente começa a aprender a ganhar novas habilidades, sejam técnicas ou comportamentais, tá? E depois, a última é a competência inconsciente. É justamente quando a gente começa a fazer sem perceber. E é justamente esses 4 passos, esses 4 processos que a gente precisa se conscientizar que essa transformação precisa. E muitas pessoas desistem no meio porque ele é desafiador. Quando a gente, primeiro, tomar consciência, lembra que a gente estava falando agora há pouco que essa transformação tem que sair lá do pensar, sentir e agir inconsciente, ou seja, da nossa incompetência inconsciente. Quando a gente não sabe que não sabe uma determinada coisa e a gente precisa transformar para o segundo nível, que é a competência consciente. Um exemplo que eu gosto sempre de dar, que eu faço parte da geração que aprendeu a dirigir com o avô, com o pai, lá na rua de terra, mas a maioria hoje dirige de que forma? Aprende a dirigir lá na autoescola. E eu fico pensando, eu fico imaginando, eu fico observando que as pessoas quando vão aprender a dirigir, já chegou a grande hora, né, o grande momento de ir lá tirar sua carta, ela ficava observando o pai e a mãe dirigindo e fala, putz, qualquer um faz isso é muito fácil. Então, aí ela vai lá para o primeiro dia de aula, ela senta num carro, ela olha para os pedais e fala, caramba, já tem um problema, eu tenho 3 pedais e só 2 pés. Aí o instrutor de autoescola fala o seguinte, cara, não para de olhar para frente, sempre olha para frente. 2 minutos depois ele fala, não esquece de olhar para trás, né? Não esquece de olhar o retrovisor. Então a cabeça fala, putz, era para olhar para frente, agora tem que olhar para frente e para trás. Ele fala, não, tira a mão do volante, de repente ele fala assim, pisa ali na embreagem, solta um pouquinho, né? Vai pisando aos pouquinhos no acelerador e põe a mão na marcha e troca de marcha. Putz, não era para tirar a mão. Ou seja, aquilo que a gente achava que era fácil fazer, quando a gente começa a observar e a gente entra na prática, a gente descobre que não era tão fácil assim. Em compensação, hoje, a maioria de nós dirige ouvindo música, não deveria, mas alguns de nós dirigem usando o celular, inclusive, por favor, fica aí a dica, não façam isso. Não é só uma questão da multa, é uma questão de consciência, de saúde, de cuidar de você. Então,
Quando você estiver dirigindo, não use o celular. Mas a gente hoje faz um monte de coisa, a gente pensa no trabalho dirigindo e nem presta atenção mais no que está fazendo. Então a gente saiu lá da incompetência inconsciente e chegou na nossa competência inconsciente, a gente faz automaticamente. Para a gente criar novos comportamentos, para a gente criar novas formas de agir, a gente precisa compreender como isso se dá. Eu vou compartilhar uma tela agora, que ela vai aparecer o quadrante de como que a gente trabalha isso e como que isso acontece no nosso cérebro, como que isso acontece na nossa mente. O nosso eu, para a gente poder conseguir fazer essa transformação, eu gosto de trabalhar com essa pirâmide, eu gosto de trabalhar com esse conceito, que nós temos 3 pontos fundamentais. Nós temos o eu, né, que é o centro, depois nós temos lá no ponta da pirâmide, nós temos a mente, ou seja, nossa consciência e nossa inconsciência, e compreender como que ela se dá. Nós temos na outra ponta a alma. Aqui a alma, não estou falando de religiosidade, eu estou falando no pensamento socrático, né? Quando Sócrates entendia que a alma eram os sentimentos que ele não conseguia medir, ele não conseguia compreender, né? De uma forma muito simplista aqui, mas ele tratava isso de que tudo aquilo que ele sentia, aquilo que ele não conseguia compreender, ele chamava isso de processos da alma. Então os sentimentos estão mais ligados a sentimentos. E na outra ponta eu tenho o corpo. Esse corpo a gente pode chamar de corpo químico, ou seja, ele reage, o que acontece na nossa mente reage, geram várias reações com neurotransmissores que geram as nossas somatizações, que geram um monte de reações do nosso corpo diante daquilo que eu penso. A estrutura, a gente vai começar lá pela mente. Quando eu falo da mente, a gente precisa entender que existem alguns passos. Primeiro, que todos os elementos que a gente coloca para dentro, ela depende de fatores externos. O que são fatores externos? Aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, né? Aquilo que eu sinto. Então, esses fatores externos, eles são enviados através da audição, da visão e do tato. Ele é enviado para a nossa mente inconsciente e nós reagimos diante da informação que a gente está recebendo de forma externa. Essa informação externa, ela vem para a parte interna fazendo a nossa representação interna, que é a segunda fase. Quando eu tenho a representação interna, é onde eu vou reagir. A minha ação, que é o terceiro passo, ela vai se dar conta por isso. Mas espera um pouquinho. Vamos simplificar isso, vamos dar um exemplo disso. Quantas vezes você viu, assistiu, ouviu alguma notícia, alguma situação e que aquilo te incomodou? Eu falo, por exemplo, às vezes tem a morte de uma pessoa famosa que a gente nem conhece e fica lá assistindo na televisão o velório e a gente fica triste, parece que alguém da nossa família morreu. Gente, é muito simples, porque a nossa mente faz uma coligação, faz uma correlação com aquela imagem que você está assistindo e você está colocando para dentro. Isso gera uma lição que eu entendo que é uma das mais importantes. E isso já está muito ligado à nossa capacidade de ser resiliente. Vamos utilizar pela primeira vez, talvez, a palavra resiliência, que é o tema do nosso curso. Para mim, resiliência não é a nossa capacidade de se curvar diante das necessidades e voltar à sua forma original. Eu acho que é mais que isso. É a nossa capacidade de se dobrar, de se curvar, de aprender com ela e quando a gente voltar mais fortalecido. Mas para que eu possa voltar mais fortalecido, eu tenho que descobrir algumas questões. E a primeira é esse fator da mente. Como que a minha mente tem pensado? O que a minha mente tem colocado para o meu corpo, né, para a minha alma, ou seja, para os meus sentimentos? O que a minha mente tem jogado para o meu corpo físico, para o meu corpo químico? Ou seja, que reações químicas, biofísicas estão acontecendo em mim por conta dos meus pensamentos. Agora, se os pensamentos são formados, na grande maioria das vezes, pelas informações externas, eu preciso começar a parar para pensar o seguinte: do que eu tenho alimentado a minha mente? A gente está em um processo agora, a gente está passando por um processo de Covid. Eu não estou dizendo, gente, para que a gente seja alienado, não assista, não pegue notícias, não se informe. O problema é que a gente vive o tempo inteiro em cima dessa notícia e a nossa mente reage. E ela reage com o quê? Com medo, com insegurança. E a pergunta é, quem consegue performar, quem consegue ter bons resultados
com medo, com insegurança. A gente não consegue ter alta performance. Pessoas de alta performance são pessoas corajosas. Pessoas de alta performance são pessoas ousadas, ou seja, que não tem medo do erro. É claro, ela se planeja, ela se organiza, mas ela não tem medo do arriscar, ela não tem medo do novo, ela não tem medo do novo aprendizado, da transformação. Esse é um convite. Então a pergunta é, do que você tem alimentado o teu cérebro? Você tem se alimentado de medo, de insegurança? Isso não só para esse processo que a gente está vivendo hoje, gente. É para a nossa vida inteira. Quantos de nós crescemos ouvindo de que nós não daríamos conta, que isso não era pra gente, que a gente não conseguiria, né, que a grama do vizinho era melhor do que a nossa, e isso vai gerando na gente um monte de comportamento de insegurança. Então o que eu faço? Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito. Você muito provavelmente já deve ter assistido um filme de terror, né? Pegou lá a noiva, a esposa e foi assistir um filme de terror. Eu não sei, pelo menos na minha época, quando a gente mãozinha dada ia assistir lá o filme, abraçadinho do lado, começava o filme. Eu particularmente não gosto de filmes de terror, mas você tá lá assistindo e aí o machão, né, eu lá todo fortão, abraçado com a minha namorada, com a minha noiva, com a minha esposa, não importa. Aí tá lá, aparece a primeira vez o monstro, o cara toma aquele baita susto, a mulher toma aquele baita susto, e ela, toda delicada, abraça o cara, fala assim, aí o cara pensa assim, nossa amor, pode ficar abraçada comigo. Eu tô aqui, apesar da gente saber que isso é ficção, mas pode abraçar, eu sei que você tem medo. E o cara tava lá se borrando de medo. Então ele aproveitou aquele momento lá para se sentir seguro. E assim foi o filme inteiro. Acabou o filme, o cara é um gentleman, né, gente? O homem normalmente tem uma super percepção. O que ele faz? Antes de dormir, ele acende a luz do corredor e diz pra namorada, pra noiva, ela fala assim, olha, eu vou deixar a luz acesa, eu sei que você ficou com muito medo do filme. O cara tava lá se borrando, mas ainda bem, ele acendeu e disse que é pra ela. Ok, então lá os dois dormindo, começou a dormir, de repente do nada, aquela panela que a gente fez a pipoca, colocou lá em cima da pia, ela cai no chão, o cara acorda, amor, levanta aí que o homem tá aí. Gente, é só uma brincadeira, é só uma metáfora, mas você já reparou que quando você assiste um filme de terror, quando você assiste alguma coisa, a gente fica mais assustado, a gente fica com mais medo do que o normal? Por quê? A nossa mente inconsciente, ela pega a informação externa, leva para o nosso inconsciente, abre a pastinha lá, putz, isso aí tem a ver com medo, e eu reajo com medo. Então, do que você tem alimentado? Como você tem alimentado a tua mente? Ou seja, como que eu alimento a minha mente? O que você tem assistido na TV? O que você tem lido ultimamente? Com quem você tem conversado? Então, para encerrar a aula de hoje, eu quero justamente que a gente faça essa avaliação. Do que você tem alimentado o seu cérebro? Você tem trabalhado como o bambu, oco, com uma xícara um pouco mais vazia, permitindo esses novos aprendizados e escolhendo que aprendizado que você está colocando na tua vida. Eu vou deixar aqui uma dica de um vídeo muito legal, se você puder assistir e complementar a nossa aula, que chama Poder Além da Vida, que fala justamente sobre isso, sobre a nossa capacidade de preparar o nosso cérebro para novos aprendizados, para a gente ter mais foco, para a gente escolher onde a gente põe nossa energia, ou seja, a gente aprender a pôr intensidade nas coisas importantes, a gente conseguir avaliar melhor aquilo que a gente coloca para dentro da gente, para aquilo que transforma, ou seja, aquilo que gera o nosso pensamento, que gera o nosso sentimento e que vai automaticamente gerar a nossa ação. Então vamos lá para a segunda aula. O que é importante a gente fazer um link entre a primeira, a gente só relembrar um pouquinho da primeira aula, para a gente retomar até passar pela segunda lição do Figueiredo Bambu. Nós começamos na primeira aula falando da importância da primeira lição, falando que o bambu ele nasce e cresce oco para que a gente possa escolher o que pôr por dentro. Isso são as escolhas que a gente faz ao longo da nossa vida. A importância de que a gente consiga colocar elementos transformadores. Só que as transformações, elas precisam
acontecer de forma mais efetiva, que a gente consiga fazê-la de uma forma mais congruente, que ela traga resultados de longo prazo para cada pessoa. E como que a gente estruturou isso lá na primeira aula? A gente falou que isso se constrói a partir da maneira com que eu penso, sinto e ajo. Essa é uma das maneiras. Existem outras metodologias, mas eu gosto muito de trabalhar com esse conceito. A maneira com que eu percebo as coisas estão acontecendo gera um sentimento. Se esse sentimento for um sentimento positivo, um sentimento motivador, um sentimento de empoderamento, ele me leva para uma ação de empoderamento. Ao passo que se eu tenho um sentimento negativo, de recusa, de medo, de insegurança, a minha ação vai ser parecida com ela. E isso serve para qualquer processo. A gente falou dos momentos de crise, a gente fala de mudanças no trabalho, nós vamos falar um pouquinho de processo de adaptabilidade, que hoje é uma coisa muito importante, a gente vai falar isso na aula 3. Mas vamos lá, eu acho que vale a pena a gente até entender um pouquinho a maluquice que está esse quadro aqui atrás, por que eu escolhi gravar com esse quadro, porque ele é a estrutura do pensamento da maneira que eu falo. Então, antes da gente ir para a lição 2, eu acredito que vale a pena a gente relembrar um pouquinho. Então eu vou trabalhar com vocês algumas questões. O que a gente falou muito na primeira aula? Né? Pensar, sentir, agir. E eu sempre digo que no pensar, sentir e agir, eu trabalhei com a ideia do que eu chamo do primeiro pensamento como se fosse um pensamento primitivo, ou um pensamento inconsciente primitivo, ou seja, é aquele pensamento que eu ainda não tomei consciência dele. Eu ajo, eu sinto, eu faço e não percebo por quê. Você deve fazer um exercício mental. Quantas atitudes, quantas ações você toma e fala, nossa, mas eu fiz isso, mas até gostaria de agir diferente e não agir por quê? Porque isso já é um processo que está lá no teu inconsciente, ou seja, tudo aquilo que você armazenou ao longo da tua história, nos seus aprendizados, a convivência com as pessoas, os estudos, aquilo que você leu, aquilo que você ouviu, aquilo que você percebeu, aquilo que você sentiu, veio criando a tua personalidade, veio criando os teus comportamentos, ou seja, a sua ação, né, que é o último ponto, a sua ação. Você age desse jeito porque você tem uma série de recursos. Muito provavelmente, você faz parte daquela galera daquelas pessoas que sabem que em alguns momentos a gente precisa mudar, a gente precisa transformar. Agora, tem um dado muito importante. Num grupo, e eu falo isso no curso Coaching em Ação, um número muito grande de pessoas tem algum tipo de desejo de mudança. Eu diria que até 100% das pessoas têm um desejo de mudança muito grande, mas apenas 5% conseguem efetivar as mudanças. Por quê? Justamente porque elas põem foco naquilo que elas estão sentindo, elas põem um desejo, elas criam um desejo motivador, ou seja, uma válvula motivadora. Mas vamos por partes para a gente relembrar a primeira aula e estruturar o que a gente está dizendo. Então eu tenho lá no meu primeiro pensamento, no meu comportamento que eu estou chamando de primitivo ou primário, que é aquele primeiro que eu não tomava consciência, ele está dentro do meu processo do estado inconsciente. Então o próximo passo, quando eu passo a entender aqueles níveis neurológicos de aprendizagem, que eu entendo que eu não sei, e que eu tenho que partir para o processo de eu sei que eu sei, e a gente falou isso, mais uma vez a gente falou isso lá na primeira aula, o que acontece quando isso se dá na cabeça da gente? A gente sai do estado de inconsciência e a gente vai tomar consciência daquela questão, a gente vai tomar consciência do por que eu faço e o que eu sinto. Então, agora eu tomei consciência. Então, agora eu vou observar e eu vou descobrir qual é a ação. Existem 2 caminhos, praticamente. Eu tenho uma negação, ou seja, eu vou dizer que aquilo não tem como mudar, eu não tenho como transformar, eu não tenho o que fazer com aquilo. A gente chama de síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Ou seja, eu escolho a zona de conforto, mas aquilo que eu sempre digo, é o que eu falo nas minhas aulas, as pessoas de sucesso são pessoas empoderadas, as pessoas que alcançam, que performam, são as pessoas que conseguem fazer o que precisa ser feito, né? Que aceitam a necessidade de mudança, que aceitam a necessidade de aprendizagem, ou seja, de estar com o copo mais vazio, de estar com o bambu um pouco mais vazio, para falar, cara, eu preciso aprender jeito novo. É o que a gente está, por exemplo, agora. Eu tive uma conversa ontem com amigos falando sobre essa questão da pandemia. A gente fez
um call, né, e a gente bateu um papo, e a gente falando sobre essa questão da pandemia. Será que o mundo vai voltar a ser exatamente o que ele era antes? Eu acredito que a gente não vai ter essas transformações gigantes, mas algumas coisas já mudaram. Para mim, por exemplo, essa aula eu adoraria estar dando ela presencial, mas a gente tem que aprender a começar a fazer esse trabalho agora online. É uma realidade. E isso vai começar a acontecer daqui para frente na minha profissão. Ou eu fico reclamando que eu não tenho mais cliente, que eu não tenho mais trabalho, que eu não tenho mais espaço, que eu não posso mais dar treinamento presenciais, ou eu vou lá, eu me preparo, eu vou estudar, eu vou me preparar para como falar na frente da câmera, eu vou comprar um equipamento adequado para fazer uma videoaula, né? Eu vou estruturar, ou seja, eu vou aceitar, eu vou estar com o meu copo mais vazio, eu vou estar com o meu bambu mais vazio para estar aprendendo coisas novas. Então, se eu tomar essa decisão, eu passo para o segundo passo, que é a ação. Então, quando eu chego aqui na ação, tá? Então eu escolhi a ação, eu estou peguei a tomada de consciência e aí gera um desejo de mudança, ou seja, válvula motivadora, gera uma motivação. O que é motivação? Motivo para ação. Então eu começo a tomar essa decisão baseada em o que eu vou fazer, para que eu vou fazer e por que eu vou fazer. Quando eu faço isso, eu chego num novo mindset, num novo pensamento, tá? Num novo sentimento e numa nova ação. E aí eu tenho processo de mudança. Aonde que normalmente o bicho pega e pega para valer? Aqui, nessa área. Quando a gente está falando da tomada de ação ou da negação. A maioria das pessoas, elas fogem da dor. Quando tem alguma coisa difícil para fazer, é mais fácil eu negar do que agir. Agora, aí é uma escolha. Copo vazio, bambu vazio. Se eu quero transformar, se eu quero mudar, buscar recursos. E volto a dizer, se nós somos o que nós nos alimentamos mentalmente, se na totalidade que nós somos, tá? Então, se eu cuido da minha parte mental, do meu mindset, da minha parte de alma, lembra? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ou seja, eu cuido do meu sentimento, eu tenho que escolher do que eu estou me alimentando a minha mente. Como que eu alimento a minha mente? Do que eu leio, o que eu assisto, né? As pessoas com quem eu convivo, qual é o tipo de conversa que eu tenho, ou seja, o que eu estou colocando dentro do meu cérebro para que eu possa ter novas ações. Tá legal? A segunda parte que a gente falou, lembra da pirâmide? A segunda parte aqui da pirâmide é a alma, que eu falei que é um conceito mais socrático. Então, é a questão do sentir, a importância de você ter um sentimento positivo. Quando você tem um sentimento positivo, aquilo te propulsiona, aquilo te leva a desejar fazer. Renato, mas eu não enxergo nenhum motivo positivo em fazer aquela mudança. Observe se teu copo está cheio, se tua xícara está cheia, se teu bambu está cheio. Agora, não, realmente não é. Você tem todo o direito de observar, cara, isso aqui não é congruente comigo. Isso aqui não faz parte, não é uma mudança importante ou necessária que eu vou fazer. As mudanças que aumentam a performance são as mudanças que a gente percebe que são necessárias para os resultados que eu quero, tá? Então, às vezes a gente fica assim, o legal é mudança, Não. O legal é mudar aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que já tem estruturado, aquilo que eu faço bem feito, aquilo que meu negócio já anda bem feito, aquilo que dá certo, eu vou aprimorar. A gente pensa muito nisso quando a gente fala das mudanças na sociedade. Se a gente pensasse nos relacionamentos, da forma que a gente tinha 10 anos atrás, são muito diferentes de hoje. As escolas hoje, os professores, eles têm o papel muito mais de facilitadores do que propriamente dito, de professores lá com toda a sapiência, né, com todo o saber, só ele sabe, o aluno não sabe nada. As relações dentro das empresas mudaram. Os líderes estão tendo que aprender a serem líderes servidores, que compartilhem as soluções, compartilhem as ideias, que prestem atenção nas ideias dos seus colaboradores, daquelas pessoas que estão no teu lado, no dia a dia, na operação, realizando as tarefas. Eu aprendo com essas pessoas nesse processo. Se a gente pensasse isso há 20, 30 anos atrás, era incabível. Em resumo, as mudanças são necessárias, mas a gente precisa mudar de forma estratégica. Eu gosto sempre de falar de uma metáfora sobre as portas da sabedoria de Atenas. Dizem que nas portas da sabedoria de Atenas, né, são 3 portas e em cada uma tem uma inscrição. Na primeira está escrito assim:
sede ousado, sede muito ousados, ou seja, seja ousado, seja atrevido, mude, transforme as coisas, transforme o mundo. Na segunda é sede ousado, é um pouco mais tranquilo, né? Ou seja, seja ousado, ou seja, aceite as mudanças, transforme. E na última, não sede ousados em demasia. Eu transformaria isso, que é um conceito inclusive de um livro do Alfredo Rocha, que ele fala o seguinte, ele transforma as 3 portas, a última porta da sabedoria, dizendo o seguinte: sede ousado, mas sede ousados com estratégia, ou seja, mude, queira mudar, mas muda compreendendo como funciona o seu cérebro, como funciona o seu pensamento, para chegar nesse último ponto, na mudança, na transformação de mindset de uma forma mais firme, de uma forma mais concisa. Quando a gente fala lá da segunda, da terceira, porque a segunda é essa conexão que eu falei do sentimento que está muito ligado na primeira. Tá? A terceira, ela é muito importante quando a gente fala do processo do corpo químico. Gente, é comprovado que algumas ações mudam o nosso estado emocional, o nosso estado de pensamento, o nosso estado físico. Essas coisas estão extremamente interligadas. Endorfina, ocitocina, a gente não vai entrar no mérito de o que cada uma delas faz, mas a gente sabe que o excesso, por exemplo, de estresse gera uma série de neurotransmissores que geram uma série de doenças. Que você fazer exercícios físicos constantemente, ele gera uma série de neurotransmissores que traz benefícios enormes. Que uma pessoa que faz meditação todos os dias, quando eu falo de meditação, gente, é muito importante, eu não estou falando daquela meditação, não necessariamente para quem não tem prática, aquela meditação que dura 40 minutos, 1 hora. Para as pessoas que são inquietas, para as pessoas que são um pouco mais hiperativas, eles julgam que é quase impossível fazer isso. Mas eu garanto, eu sou uma pessoa hiperativa, quem me conhece sabe que sou uma pessoa hiperativa, e como isso me ajuda. Só que eu comecei lá com 5 minutos, ouvindo uma música mais relaxante, fazendo uma respiração no início do dia, ou mesmo antes de uma reunião. Hoje eu faço isso muito, antes de dar uma aula, que às vezes é um grande desafio dar uma aula nova, de um tema novo, ou fazer de uma forma diferente. Então eu começo o meu dia, ou um pouco antes da minha aula, fazendo o quê? Fazendo uma meditação de 10 minutos, 15 minutos, respirando, porque existe um processo transformador. Eu vou colocar uma inscrição nessa aula. Eu não sei exatamente como que isso vai ser distribuído para vocês, mas eu vou deixar uma inscrição de um estudo de um médico, um cientista japonês, o Masaru, e ele fala ele fez um exercício com as águas, ele fez uma experiência com a água, ele pegou a água, colocou em frasconetes diferentes, e aí ele colocou estímulos diferentes. Então, até escrito, tipo, colocando xingamento em uma água, do outro colocando palavras de incentivo, de amor, de carinho. Ele congela isso e ele vai observar os flocos de gelo. Ele observa que nos flocos de gelo mais que receberam carinho, que receberam amor, aquilo fica bonito, fica arrumado, aquilo fica simétrico até. Né? Em compensação, nos lugares que tem um xingamento, que tem um grito, que tem as palavras ruins, aquilo fica totalmente embaralhado. Eu vou colocar aqui as imagens para que você possa dar uma olhadinha, tá? Mas é bem interessante que, se vocês puderem pesquisar na internet ou buscar, eu vou deixar o site de maneira que vocês possam encontrar essa matéria. Eu vou colocar aqui mesmo no vídeo qual é o site que vocês possam identificar essa matéria, que é muito legal a gente pensar nisso. Ou seja, parem e pensem um pouquinho do que vocês têm se alimentado. Antes de eu começar a falar da segunda lição da Figueira de Bambu, é muito importante, eu queria saber de vocês, eu vou deixar aqui embaixo um telefone que é o meu WhatsApp, e é um grupo que eu chamo Head Trainer. Então, quem quiser entrar, manda uma mensagem para mim, eu coloco no grupo Renato Head Trainer, e ali vai poder conversar comigo um pouquinho sobre o filme, sobre se assistiu. Eu estou olhando todos os dias, eu vou observando, conforme vocês forem fazendo o curso, vocês também vão poder estar conversando comigo em relação a isso. Para mim, o filme Poder Além da Vida, ele tem 2 lições que para mim são mágicas. Né? A primeira lição é essa questão da gente poder viver a experiência intensamente. As pessoas hoje vivem de uma forma muito rápida, de uma forma muito volátil. Uma hora tá, uma hora não tá, uma hora tá intensa, outra hora não tá intensa. Tá? E a outra
ou seja, a gente colocar muita intensidade, a gente viver a experiência de uma forma verdadeira. E a outra é aquela subida para a montanha, onde o importante é o caminho, né? O importante é o aprendizado que a gente tem ao longo. Se eu estou fazendo um spoiler para quem ainda não assistiu, assista que vale muito a pena, e aí coloca os comentários lá no grupo, que a gente vai debatendo, as pessoas que assistiram vão poder compartilhar, tá bom? A segunda lição da figueira do bambu, ele ensina o seguinte, que o bambu, ele não cresce para os lados, né? O bambu cresce para o alto. O bambu olha para o alto de uma forma muito... escolha. Ele não escolhe ficar num lugar comum, ao contrário das gramas, né, da família das gramíneas. Apesar de ele é da família das gramíneas, apesar disso, ele não se rasteja no chão. Ele foca o alto. O que é focar o alto, gente? É colocar seus objetivos sempre muito de nível elevado. Né? É sempre sonhar, concretizar, criar, desenvolver metas muito para o alto. Hoje eu tenho um cargo tal no meu trabalho. Qual é o cargo que eu posso alcançar? Hoje eu consigo fazer isso, aonde que eu posso chegar? Ou seja, eu coloco metas ousadas para a minha vida. Eu defino metas que façam que eu acorde todos os dias querendo mais. Não importa o tamanho da tua meta. De repente a tua meta é melhorar os resultados num determinado contrato que você atua. É transformar um cliente que hoje de repente está reclamando um pouquinho do atendimento e ele vai melhorar o atendimento. É pegar e mudar um pouquinho o nível de satisfação da tua equipe. Agora, o que significa querer olhar para o alto, crescer sempre para o alto? Primeiro, não confundam isso com prepotência, com arrogância. Não é para olhar para os outros de cima, né? Mas é para incentivar que os outros olhem para cima. Diz que a águia ela voa nas alturas, né? Paira nas alturas justamente para isso. Não é para olhar os outros de cima, mas para incentivar que as pessoas olhem para cima. Agora, qual é a principal ferramenta transformadora das pessoas que alcançam seus objetivos, ou seja, que olham para o alto? Disciplina. Disciplina é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores ferramentas. Nesse período de Covid está sendo um exemplo muito grande e ele vai deixar um legado, na minha opinião, também muito forte, né, em relação a essa questão do trabalho home office, das pessoas aprenderem a trabalhar home office. Tem um monte de gente que não está dando conta, por quê? Porque não está conseguindo fazer esse trabalho, conseguiu colocar na família essa questão de que aquilo é um trabalho, que ele não está em casa. Eu falo que os homens viram Jaque, né, durante esse período. Jaque está aqui, pinta a parede, Jaque está aqui, faz aquilo, Jaque está aquilo, ajuda a lavar a louça. E a pessoa, ele próprio, precisa ter disciplina. Como que eu tenho disciplina, gente? Planejando, organizando, colocando foco nas ações, determinando prazos e horários, determinando o que você precisa fazer. Disciplina, ela é sem dúvida nenhuma uma das ferramentas mais importantes para que a gente alcance, para que a gente chegue nos nossos objetivos, que a gente possa crescer, que a gente possa mudar de status, né? Que a gente possa sair de um lugar e chegar no outro. Um bom exemplo, pessoas que querem alcançar sonhos financeiros. Cara, se ela não tiver disciplina financeira para guardar, né, para fazer uma aplicação e não usar o dinheiro em outra coisa, porque a gente é movido à vontade. Isso é muito importante. Tá? Esse mindset aqui lá do mais primitivo, nós somos movidos à vontade. A gente faz aquilo que a gente tem vontade. Se eu fosse pensar na construção que o Freud trata, né, que nós somos ego, o ego é o eu, né, o equilíbrio, é o id, que é a nossa vontade, e é o superego, né, e o superego que são as normas, são as leis, e o equilíbrio seria o ego. Qual disciplina leva a gente para onde? Para o ego. Falta de disciplina leva a gente para o id. O que é o id? É aquelas pessoas que fazem só aquilo que elas têm vontade. Eu, na aula presencial, sempre falo o seguinte: o que a gente tem vontade naturalmente? Tem um estudo que o professor Eugênio Muzak conta, que ele falou o seguinte, que nós gostamos de fazer 3 coisas: comer, dormir e transar. Tá? Não necessariamente nessa ordem, mas a gente dá para viver desse jeito? Claro que não dá. Então, eu preciso entender que as outras coisas que eu não faço por vontade natural, ou seja, por desejo instintivo, eu preciso colocar disciplina, principalmente no processo de mudança. O que você quer fazer? O que você quer transformar?
Ou seja, eu preciso me preparar para ser resiliente. Mais uma vez, deixa eu trazer o tema do nosso curso para dentro da aula. Resiliência. Uma das frases do filme Rocky Balboa, que todo mundo utiliza, que eu falo que a frase é muito legal, mas a gente tem que ver o que a gente está aprendendo com ela. Quando ele diz o seguinte: o importante não é o quanto você pode bater, mas o quanto você consegue apanhar. Para mim é o seguinte: o importante é não só o quanto você consegue bater, o quanto você consegue apanhar, mas o que você aprendeu, quais os calos que ficaram com aquele apanhar que te deixou em pé, para que você possa, na próxima vez que você entrar no ringue, não precisar apanhar tanto. Ou seja, você foi resistente, você foi resiliente. Agora, para que a gente faça isso, a gente precisa da disciplina, porque normalmente as coisas que eu quero transformar são as coisas que eu não gosto de fazer. Se as coisas que eu quero mudar, quero transformar, fossem fáceis, você já teria feito. Vamos dar exemplos simples do dia a dia. Emagrecer. Emagrecer para uma pessoa magra que já vai à academia é fácil. Parar de fumar para uma pessoa que nunca fumou é fácil. Tá? Começar a ler para uma pessoa que sempre leu, sempre gostou de ler, é fácil. Né? Ter uma disciplina financeira para quem sempre foi organizado financeiramente é fácil. Agora, pega para uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, de fazer o controle do que se alimenta, de fazer exercício constante. Para ele, aquilo é um grande desafio. O que vai fazer transformação? Disciplina. Vamos utilizar um pouquinho um quebra-cabeça da primeira para a segunda aula. Disciplina mais resiliência, ou seja, eu vou aguentar a dor, eu vou aguentar fazer coisas que provavelmente eu não gostaria de fazer, eu vou encontrar uma válvula motivadora, porque também ficar fazendo aquilo que eu não vejo que faz sentido, aquilo só vai me trazer coisa ruim, e nunca fazer esse exercício físico, mudar minha alimentação vai ser positivo. Agora, se eu mudar o mindset, entender o motivo para ação, por que eu quero fazer aquilo, a gente ganha energia, aquela ideia ganha empoderamento. Ganha empoderamento, vai para onde? Para o sentimento. Do sentimento vai para uma nova ação, níveis neurológicos de aprendizagem. Eu não sabia que eu não sabia, agora eu sei que eu não sei, agora eu sei que eu sei, agora eu faço com excelência. Faço com excelência, novo mindset. Então é essa proposta que a gente está fazendo para essa segunda lição. Então vamos recordar, para a gente indo para uma finalização da aula, vamos dar uma recordadinha nessa junção do quebra-cabeça que eu disse. Primeira lição da figueira do bambu. O bambu nasce e cresce oco para poder permitir novos aprendizados, ou seja, para que ele possa aceitar os processos de transformação. Ao passo que a figueira, ela já nasce já dura, né? Já nasce com o seu caule, com a sua casca, e a casca vai tomando o espaço, com o tempo ela apodrece e com uma ventania ela acaba caindo. A segunda lição, a figueira, ela nasce para os lados, né? Ela vai criando galho para os lados, ela vai ficando mais pesada com o tempo. Já o bambu não, o bambu continua leve, por quê? Porque ele cresce para o alto, ele gosta de se desenvolver para o alto. Agora, para que eu possa fazer essa transformação, para que você possa fazer essa transformação, eu preciso colocar motivo para esse desejo de mudança. Qual é esse gatilho motivador? Aonde que ele está? Ele está em criar um novo pensamento e um novo sentimento. Então, por exemplo, se eu penso fazer academia é cansativo, se eu penso fazer uma caminhada é cansativo, é doloroso, no primeiro dia eu faço, no segundo dia eu faço, no terceiro dia eu desisto. Quantos de vocês já começaram a pagar, foi lá na academia, pagaram 3 meses, 4 meses, foram 2, 3 vezes e não foram mais, além de tudo gastaram o seu dinheiro e não foram fazer academia? Por quê? Porque o teu mindset, o teu pensamento ainda é o pensamento antigo. Você quer ficar na zona de conforto, você não quer fazer aquilo que precisa, ou seja, fazer o agente de mudança, você está aqui na negação, você está no processo de negação ainda. Como que eu transformo isso? Novo pensamento, novo gatilho motivador. E para isso, lembre, mudanças não são simples de serem feitas. Preciso usar de resiliência. O que é usar de resiliência? É a minha capacidade de aguentar esse vento forte, de me dobrar diante da ventania, igual o bambu faz. Ele segura a onda, ele não se quebra diante da ventania. E quando eu crio um novo sentimento, eu crio um novo sentimento, uma nova ação, um novo mindset. Como que isso se dá? Níveis neurológicos de aprendizagem. Preciso
aprender uma nova forma de fazer. E isso não acontece da noite para o dia, tá? Então, lembrem, o que faz com que a gente faça uma coisa que é mais difícil? O que faz a gente repetir coisas que a gente normalmente não faria porque não está lá no nosso sentimento primário, naquilo que nós gostaríamos de fazer, aquilo que é gostoso, aquilo que é confortável, a famosa zona de conforto. A gente precisa ter o esforço vem da motivação e vem da disciplina. Então coloque muita disciplina na tua vida, coloque muita disciplina no teu dia a dia, coloca muita disciplina no teu trabalho, que você vai observar que aquelas tarefas que você fazia, que você não gosta, que você passou a fazer que você não gosta, você criou um novo sentido para ela, você vai perceber que aquela tarefa vai ficar mais tranquila, mais fácil de fazer. Aquelas que você já gosta, aprimora, desenvolve e vai se desenvolvendo e vai melhorando sua performance. Tá legal? Então essa é a nossa segunda aula. Obrigado! Nós vamos começar a aula 3 do nosso curso de Liderança e Resiliência. Nas aulas 1 e 2, nós falamos sobre duas metáforas, duas lições da metáfora da figueira e do bambu. A primeira é que o bambu nasce oco, para que ele possa crescer, e para, ao crescer vazio por dentro. É uma metáfora da ideia da xícara vazia, para que a gente possa estar sempre preparados para receber coisas novas. Nós aprendemos que para aprender coisas novas, nós temos que estar abertos para isso, e para que estejamos abertos, nós precisamos fazer uma transformação do nosso pensamento, que é aquele passo, pensar, sentir, agir, sair do pensamento que eu chamei de um pensamento natural primitivo, que é aquele primeiro pensamento que ele surge do inconsciente, baseado nas suas experiências, nos seus aprendizados, nos seus conhecimentos, mas que se num dado momento ele não está atendendo o que você precisa, você pode fazer uma ressignificação, você pode redesenhar esse processo. A segunda lição é que o bambu cresce para o alto, ou seja, que essa questão de não mudar, de não transformar, te faz uma pessoa dentro da zona de conforto, uma pessoa que não chega nos sonhos, não alcança os sonhos, que não tem metas ousadas. E para que a gente possa chegar em metas ousadas, que a gente possa crescer para o alto, olhar para o alto, como a gente viu que o bambu nos ensina, a gente tem que lembrar que uma das coisas mais importantes é a importância da disciplina. Agora a gente vai começar a fazer uma mudança desse conceito. A mudança desse conceito, que o que reforça a preparação para a nossa terceira lição da metáfora, é a gente entender que por mais que a gente queira, não existem condições perfeitas no mundo. Lá na primeira aula eu disse que nós temos 3 fatores, e um dos fatores que eu falei das crises é que elas vêm e nós não temos controle sobre elas. Eu não sei se você sabe, um avião ele voa 70% do tempo fora da sua rota. O que é interessante a gente pensar, Renato, mas isso é maluquice, né? Para quem voa bastante assim, como assim um avião voa 70% fora da sua rota? Ele voa 70% da tua rota porque o piloto, o copiloto, a equipe que está responsável por aquele voo, ele sabe que em alguns momentos ele precisa fazer pequenos desvios para, por exemplo, para ele poder sair de uma zona de turbulência, para que ele possa se ajustar ao mapeamento de rota. Eu não sou aviador, mas eu conheço pessoas que trabalham com isso, né? Então é uma informação muito importante. Só que o que diferencia alguém que voa, que vive a vida 70%, 80% fora da rota, de uma pessoa, de um avião que voa 70% da rota e sempre procura chegar no destino? É justamente isso. Ele tem muito claro aonde ele quer chegar. Você tem as suas metas bem definidas? Você tem os seus planos muito bem estabelecidos? Você sabe o que você quer para você? Você sabe quais são os seus sonhos? Você tem clareza quais são os seus sonhos? Você tem clareza quais são as coisas que você quer, que você almeja, que você quer alcançar? Você conseguiu pôr isso em planejamento? Você conseguiu transformar isso de uma forma estruturada, de uma forma definindo data, definindo hora, definindo o como você vai fazer?
e mantendo a disciplina nesse processo? Então, essa é uma pergunta para a gente iniciar nossa aula 3. Se um avião voa 70% fora da rota e ele consegue chegar onde ele quer, o primeiro passo é ter muito bem estabelecido aonde eu quero chegar. O que isso tem a ver com resiliência? Tudo. Porque as pessoas que não têm resiliência são aquelas pessoas que qualquer coisa que sai um pouquinho do caminho, que sai um pouquinho da rota, elas perdem o chão, elas se sentem muito pouco preparadas. Elas não se sentem seguras em sair da rota. Como que eu faço para me sentir seguro? Eu vou repetir, vou ser redundante. Tenha uma meta bem estabelecida. Se você sabe onde você quer chegar, mesmo que você faça pequenos desvios, mesmo que você faça pequenos ajustes no seu planejamento, o objetivo final está muito bem estabelecido, está muito bem desenhado. Então você vai alcançar os seus objetivos, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Como uma frase que está aqui atrás, né? Se você não pode mudar o fato, mude o ato. O que significa isso? Se eu não tenho controle sobre as coisas que acontecem, e essas coisas que acontecem faz com que eu precise voar parte do meu tempo, planejar o meu tempo, ajustar o meu tempo, ajustar a minha estratégia fora da rota, isso vai acabar nos ensinando a nos prepararmos para sermos mais resilientes no sentido de entender que tem coisas que eu não tenho como mudar. Com certeza na tua vida já deve ter acontecido alguma coisa que você sentiu que você não tinha muito controle. Eu gosto sempre de dar um exemplo até um pouco mais pesado, mas todos nós já passamos por isso. Por exemplo, quando eu perco alguma pessoa que eu amo, uma pessoa que eu gosto, por exemplo, alguém morre. O fato você não tem como mudar. É claro, gente, que você vai ficar triste. É claro que você vai sentir saudade. É claro que você vai ter aquela dor natural do luto. Mas o fato você não pode mudar. Então muda a tua atitude. Você pode escolher vivendo, choramingando, dizendo que está com saudade, que não consegue conviver sem, que você não consegue, sua vida acabou. Não, tua vida não acabou, tua vida está ali. Muda o ato, muda a tua atitude. Transforma, faz processos transformadores, faz processos motivadores. Um outro exemplo, provavelmente você já tem entrado nesse acordo, né? A gente falava na minha juventude que sempre tinha uma situação que um dia alguém ia entrar com o pé e você com a bunda. Ou seja, levou um tremendo de um fora. Tá, você pode mudar o fato? É claro, não estou dizendo, não corra atrás do seu grande amor. Vamos lá, corri atrás. Não teve jeito, não me quer mais. O que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa com a cabeça enfiada dentro de um travesseiro, choramingando, dizendo que a vida acabou? Se eu não posso mudar o fato, eu mudo o ato. Eu levanto a cabeça, eu respiro, eu enxergo, eu vou atrás de outros elementos motivadores. Quais são esses elementos motivadores? Gente, todo processo pode ter um antídoto motivador. Tristeza. Qual é o antídoto motivador da tristeza? Eventos, situações, elementos externos. Lembra da estrutura do pensamento? Vem um elemento externo. Esse elemento externo ele é conectado com o meu inconsciente, gera conexão com a minha linguagem, minha representação interna. Essa representação interna ela vai se externar através de uma ação, através do meu comportamento, seja ele verbal ou não verbal. Então, se eu estou lá triste, eu estou magoado, tudo bem, estou triste e magoado com aquela situação, e eu continuo focado no problema, na tristeza, o que vai acontecer comigo? Vai aumentar a minha tristeza, vai aprofundar ainda mais a minha melancolia. Ao passo que se eu colocar um elemento externo através de um evento, qual é esse evento? Você precisa avaliar o que você gosta, o que faz sentido para você. De repente eu, Renato, adoro música, né? Então eu vou num lugar que tenha música boa, que tenham pessoas rindo, que tenham pessoas conversando, né? Que tenham pessoas falando de coisas positivas. O que acontece com o meu mindset? Aquela informação chega no meu cérebro, no meu inconsciente, transforma o meu corpo, através do meu corpo químico. Ele vai entender, opa, esse cara não está tão triste assim, esse cara está feliz. Ele vai reagir, ele está reagindo. Ao passo que quanto mais eu ponho o elemento da tristeza, mais eu vou me afundar. Às vezes você tem problemas. Nós vamos falar da gente do setor de serviços. A gente sabe que a dinâmica do nosso trabalho
é uma dinâmica muito intensa. Eu imagino agora nesse período de Covid o quanto que a gente está vivendo uma pressão muito grande, porque a gente tem menos mão de obra, a gente tem horários ajustados, ou seja, nós estamos voando 70% fora da rota. Agora, a gente pode escolher sair de casa como um tremendo de um chorão. Não sei se vocês lembram do Hard, né? O Hard é um personagem do Hanna-Barbera, eu vou colocar aqui em cima para vocês. Esse personagem da Hanna-Barbera, ó dia, ó azar, cara, você pode escolher ser um hard, ou você pode escolher ter uma meta bem definida e falar, opa, peraí, eu vou ser resiliente, eu vou ser forte. Agora, como que eu me torno uma pessoa resiliente? A nossa aula de hoje vai falar especificamente sobre a terceira lição do Bambu e sobre ferramentas que podem te deixar ainda mais resiliente. Uma das ferramentas que pode te deixar mais resiliente, tenha consciência. Acho que é a primeira lição, a primeira questão que a gente pode falar. Se você não pode mudar o fato, mude o ato. Agora, não adianta só mudar a atitude, eu tenho que mudar o meu pensamento em relação à atitude. Se um avião voa a 70% da rota, o que mantém ele no caminho? Tenha a sua meta bem definida, tenha o lugar onde você quer chegar bem definido, tenha certeza de onde você quer chegar. Crie um planejamento para chegar até lá. Entenda como isso funciona na tua cabeça, como ele faz sentido, se ele é congruente para você, ou seja, encontre elementos motivadores, aquilo que te motiva a fazer aquilo, ou seja, faz ter sentido. Filme, para quem já assistiu, o Poder Além da Vida, aquilo precisa fazer sentido. Fazer sentido é fazer um sentimento positivo para mim. Se eu tenho um sentimento que me faz, opa, vamos lá, eu vou fazer de tudo, eu vou virar, eu vou acontecer, eu vou fazer a diferença, o meu mindset muda, minha forma de pensar muda. A terceira lição da figueira do bambu é que o bambu tem raízes profundas, ou seja, ele cresce, para se sentir, para ele ter firmeza, para que ele possa crescer para o alto, ele precisa ter raízes profundas. Quais são essas raízes profundas? São os seus valores. Quais são os valores que você mais que eles são mais ecológicos? Quando eu falo mais ecológicos, é que eles entram no teu sistema e que eles fazem sentido para você. Quais são os comportamentos, quais são as atitudes, quais são os valores que fazem sentido para você? O que é muito importante? Os valores, raízes profundas, não significam que os nossos valores também devam nos engessar, devam nos paralisar. Os nossos valores, eles servem para nos dar um guia. É a mesma coisa, eu tive uma conversa outro dia com um grupo, eu atendo com análise de perfil comportamental, um grupo de jovens. E é muito legal porque os jovens, essas últimas novas gerações, eles têm um pensamento de que muito rapidamente, eles na faixa dos 30, 35 anos, todos eles vão ficar ricos, né? Todos eles vão ficar milionários, vão ser bem-sucedidos. Ou seja, eles na verdade, eu até faço esse trabalho, porque eles não estão preparados para voar fora da rota. Né? Se chegar ali e não acontecer, eles não tiveram um embasamento, uma estrutura para que eles possam dar conta dessa transformação. Aí conversando com esses jovens, a gente vê que todos eles querem ter essas profissões que vão chegar a alcançar esses sonhos. E eu fiz uma pergunta, falei, olha, eu tenho uma profissão que você conseguiria muito rapidamente ficar milionário, e tem alguns elementos de uma profissão que você teria boa casa, que você teria bons carros, que você teria viajaria. E aí eu coloquei um pedacinho do filme Meu Nome é Johnny, ou seja, o cara lá do Rio de Janeiro, se eu não me engano, que decidiu traficar. Por quê? Porque ele buscava boa vida. Na verdade, tem até uma parte do filme que acho muito interessante, porque os jovens assistam. Ele não estava querendo ser um cara bem-sucedido financeiramente, ele queria ter aquela boa vida, ele queria ter esse status de conhecido. E aí a pergunta é, aí eu perguntei para os jovens, os seus valores são condizentes com isso? Aí caiu a ficha, opa, não é tudo que eu faço, né? nem faço tudo para alcançar os meus objetivos. Então, quais são os seus valores? Quais são suas raízes fortes? Eu falo que tem alguns valores que são muito importantes e que vale a pena a gente compartilhar. Honestidade, família, respeito,
respeito a si próprio, autoestima, eu posso falar que felicidade, alegria, força física, ou seja, cuidado físico. Eu poderia falar de vários elementozinhos que podem formar as suas raízes profundas. Agora, as nossas raízes profundas, elas são construídas a partir daquilo que eu valorizo. Não significa que essas necessidades, características básicas do teu comportamento, elas precisam te deixar engessado. A ideia é que quais são as necessidades que eu tenho e que podem me auxiliar a identificar a necessidade do outro para que eu possa fazer essa transformação. Agora, para que eu não utilize a minha raiz forte, ou seja, a minha necessidade, os meus comportamentos, os meus valores, de uma forma a ficar parado e não me transformar, eu preciso começar a pensar em usar empatia. E empatia de uma maneira ainda mais profunda, né? Empatia na sua raiz, já que eu estou usando o termo raiz, né? Na tua raiz, na tua essência. Empatia no sentido de me colocar no lugar do outro, mas com o olhar do outro, com o ouvido do outro. É mais ou menos assim, fazer o caminho do outro, calçando os sapatos, o chinelo do outro, entender o porquê que ele pisa daquele jeito, porquê que ele sente daquele jeito, do jeito que ele ouve. Porque quando eu só me coloco no lugar do outro e não faço esse processo, eu estou julgando. E a ideia aqui é não fazer julgamento. Porque se na minha relação de liderança, de trabalho, né, eu preciso me colocar no lugar do outro para que eu possa me alinhar, eu preciso começar fazendo uma técnica, gente, é fundamental. Utilizem a audição empática. Comecem ouvindo os seus interlocutores. Ouça, né, empatia no sentido de ouvir. Ouça o seu liderado, ouça o seu par de trabalho, ouça o seu gestor, mas não ouça julgando. Ouça ouvindo, avaliando, entendendo, compreendendo, sendo empático, me colocando no lugar do outro. Pode ser que você descubra que, cara, eu não concordo com o que ele pensa, com o que ele faz. Não é condizente com os meus valores. Não é condizente com aquilo que eu acredito. Não é condizente com a maneira com que eu aprendi a fazer. Mas só de me colocar no lugar do outro, eu não estou julgando. Eu aprendi a entender o porquê que o outro faz daquela forma. Então, muito provavelmente, fique muito mais fácil de eu chegar lá no meu colaborador e falar, olha, eu entendi por que você fez desse jeito, mas aqui no nosso negócio, no nosso dia a dia, era melhor fazer assim. O que você acha? Você não quer também prestar atenção aqui na maneira que eu faço? Então, comece com audição empática. Porque quando eu tenho uma boa audição empática, eu passo a ter uma atitude empática. Tudo bem? Mas hoje, antes da gente encerrar nossa aula, eu quero convidar vocês a fazer um exercício, fazer um trabalho muito importante ligado à resiliência. A resiliência pede, tá? Existe um estudo, esse estudo não é meu, esse estudo foi feito por um instituto chamado Instituto HeartMath. Esse instituto, ele inclusive, ele é representado aqui no Brasil pela Ferraz Coaching, são meus pares, então provavelmente eles não estão assistindo esse vídeo, mas fica aqui a minha gratidão ao André, a Ju, a Jussá e o André Ferraz. Os dois são responsáveis por trazer o HeartMath para o Brasil. E o que eles aprenderam? Eles trouxeram a ideia da frequência cardíaca. Esse estudo, ele demonstra que o nosso campo energético, que a nossa energia, que a gente faz uma correlação entre a área do coração e a nossa mente, o nosso cérebro. Eu não vou entrar aqui especificamente no estudo. Eu vou aqui entregar um outro processo, tá? Eu vou falar rapidamente de o que eles chamam de que maneira que a gente pode melhorar o equilíbrio dessas ondas do coração. O que esse estudo apresentou? Que quando eu tenho o meu coração, um aceleramento do meu coração, tenho batimentos cardíacos, as minhas ondas que chegam lá no meu cérebro, ou seja, a minha conexão entre coração e cérebro, elas ficam extremamente irregulares. E isso gera um monte de comportamento lá. O nosso corpo químico gera um monte de comportamentos e atitudes
que geram ansiedade, que geram descontrole, que geram as explosões, né? Aquela coisa da raiva, do gritar ou de chorar copiosamente. E o controle dessa emoção, o controle dessa respiração, né? Que é uma respiração de autorregulagem, ela nos auxilia a, quando entrarmos num processo, ou seja, eu estou voando lá fora da rota, aconteceu uma coisa fora da rota. Putz, Renato, o que eu faço? Respira. Mas a gente vai fazer essa respiração no coração. Essa respiração no coração eu vou ensinar para vocês agora, a respiração no coração, e logo depois da aula 3 vai ter um áudio que vocês podem baixar, que é um relaxamento. Ele não é um relaxamento que usa só essa respiração, ele é um relaxamento geral, mas que ele também nos auxilia a fazer essa busca do equilíbrio em momentos de crise, tá? Ele é um relaxamento utilizando hipnose ericksoniana para que a gente consiga entrar nesse processo de relaxamento, ou seja, lá de silêncio interior, de se conectar, de reequilibrar. Mas qual é o grande barato da respiração de autorregulagem? Porque ela é muito rápida, ao contrário de um relaxamento mais profundo, ela é muito rápida. Então eu quero convidar vocês a fazerem o seguinte: procurem identificar a região do seu coração e respira normalmente. E ao respirar normalmente, agora eu convido vocês a perceberem o movimento da tua respiração. Se você puder, inspire pelo nariz e solte pela boca. E observe que a nossa região torácica aqui é uma região que aumenta e diminui. Aumenta e diminui. Então você pode agora também fechar os olhos e imaginar que na sua região do coração, ou seja, do lado esquerdo do seu peitoral, você esteja respirando com essa região, ou seja, você está respirando com o coração. Inspira e expira. Inspira e expira. Ótimo. Agora que você já tomou consciência, né, você já descobriu que você pode respirar com a região do coração, você já deve ter reparado que a tua ansiedade, que só de fazer essa respiração a gente muda de campo energético, né? A gente fica mais equilibrado, a gente fica mais autorregulado. Eu vou compartilhar com vocês, eu vou fazer uma respiração, deve durar uns 2-3 minutos, eu peço que vocês acompanhem, mas eu quero deixar muito claro que o Instituto HeartMath lá dos Estados Unidos, por conta desse processo da pandemia, ele liberou, tá? Porque esse é simples demais, mas é um estudo deles. Mas eles liberaram para o uso, então com a autorização da Ferraz Coach, eu estou compartilhando com vocês. Fora essa metodologia, só podemos fazer qualquer coisa do HeartMath se nós estivéssemos fazendo formação com eles. A boa notícia é que muito provavelmente até o final do ano, se tudo as coisas voltando ao normal, eu vou estar fazendo a formação no Instituto HeartMath também e podendo compartilhar com vocês, tá bom? Então vou convidar vocês que fechem os olhos, que respirem e se concentrem na minha voz. Isso, muito bem. Fechando os olhos, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Procure fazer uma expiração mais lenta que o normal, tranquila. Procure inspirar e expirar, focando a região do coração, como se o seu coração pudesse respirar. Inspire e expire. Procure inspirar no mesmo tempo em que você expira, inspirando em 5, por exemplo, e expirando em 5. Faça da maneira que seja mais confortável para você. Inspirando e expirando. E agora,
você pode imaginar um lugar muito especial para você. Talvez seja o alto de uma montanha, talvez seja o mar. Traga uma memória positiva de um lugar positivo, de um lugar que te traga somente lembranças positivas. E assim você vai inspirando e expirando, imaginando esse lugar muito bem. Você vai se sentindo bem, cada vez melhor, e pegando toda a energia desse lugar, como se você pudesse estar diante do sol e sentindo que está recolhendo toda a energia do sol em você. Inspire e expire. Procure inspirar no mesmo tempo em que você expira. Isso, muito bem. Você já pode abrir os olhos, se sentindo muito bem. E aí, como que você está se sentindo? Você percebeu uma mudança no batimento cardíaco? Você conseguiu perceber uma mudança na frequência da tua respiração, do seu batimento cardíaco? Imagina que você pode utilizar esse exercício que você acabou de ouvir em qualquer momento. Então, às vezes você está ali, você vai participar de uma reunião, você sabe que o bicho vai pegar, se concentra na respiração do teu coração, vai até aquela imagem daquele lugar mágico, maravilhoso que você escolheu, retoma seu equilíbrio e você vai ver que você vai conduzir as coisas de uma forma muito mais calma. Eu sempre falo que essa é a dica. Lembra que a gente falava quando alguma coisa ia acontecer? A gente falou assim, respira até 10, conta até 10, é mais ou menos isso. Só que uma técnica agora aprofundada, com conhecimento científico de como funciona. A nossa aula foi um pouco diferente de hoje das outras, né? Foi uma aula um pouco mais picada no que diz respeito a vários assuntos, mas vale a gente encerrar nossa aula falando das lições da figueira do bambu, que são: o bambu, ele nasce oco para poder crescer, ele nasce oco para poder escolher o que ele quer se preencher. Então, avalia-se durante essas 3 aulas, ainda faltam 4, né? O que você pôde aprender, o que você pôde aproveitar para fazer essa transformação de mindset. O bambu cresce para o alto, ele cresce para o alto não para olhar os outros por cima, mas para incentivar que os outros venham para cima. Falando de liderança, é uma mensagem muito importante, que é aquela mensagem de pegar, olhar para os seus liderados e falar, cara, vem comigo. As grandes corporações hoje trabalham com a ideia de que líderes formem os seus sucessores, das pessoas que vão te seguir, que vão tomar o seu lugar, que vão estar no seu lugar lá no futuro com o crescimento da tua empresa, porque você também vai crescer. Então, para isso, compartilha seu conhecimento com sua equipe, traz sua equipe para junto de você, eleva, ensina aquilo que você sabe. Isso é uma lição muito importante, para quem quer crescer para o alto, para quem olha para o alto. E a terceira, tenha valores, tenha raízes fortes. Quais são os valores, quais são os critérios, quais são os valores que te faz ser ainda mais forte? E por fim, lembrando que a aula 4, na verdade, não é uma aula, é um relaxamento e que você pode fazer já na sequência. Se você tem por volta de 20 e poucos minutos, se você puder entrar nessa aula, ouça, acompanhe e utilize esse relaxamento. Mas qual é a dica? Só faça esse relaxamento em que horário? Só faça esse relaxamento em momentos que você esteja sozinho na tua casa ou com alguém, mas não esteja dirigindo, tá? Não esteja no meio de algum processo, porque ele vai te colocar num relaxamento mais profundo. Tudo bem? Grande abraço, valeu pela aula de hoje.